Já imaginou como seria o nosso país muitas vezes visto de fora? Não imagino, porque é isso mesmo que fazemos aqui à sexta-feira com Sérgio Costa, Olivia Bonamici e Begonha Iniguez. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bem-vindos. Estou a ver que não faltaram às aulas. Perdão, não faltaram ao programa, claro. Mas hoje é um dia diferente, porque em muitas escolas não há aulas por causa da greve. Eu só pergunto se, quando vocês andavam na escola, quando faltavam os professores, também era motivo de alegria. É que nós ouvimos muitos alunos hoje muito contentes. Era assim tão fantástico não ter aulas. Olha, por desgraza, a mí non me aconteceu isto Por moitas desgraza. veces. Acho que, porque na altura, cando és estudante, non é? É verdade que non pensas máis alén do que, olla, perdes un día de aulas ou dois, que bon, non é? Poso sair con os meus amigos, poso ir para casa antes, mas eu estudaba nun colexio privado e os profesores... Sala de estudo. Os profesores nunca faltaban. Só me lembro, no último ano, no 12º ano, que houve unha greve importante en toda Galiza, que até os privados pararan. Mas só foi un día na miña vida. Un día. Só um dia só. E tu, Olivier? Como fui educado em França, havia tantas greves que eu nunca tive aulas. Não, agora falando a sério, eu fui educado por jesuítas e o que acontece é que os padres nunca faziam greves. Eu lembro muito bem que o padre, que era o diretor da escola, um dia fui falar com ele, o padre Père Loiseau. Ele dizia, senhor padre, peço desculpa, mas porquê que raio os outros alunos de outras escolas fazem sempre a greve, não sei o quê, e aqui nunca há greve? Nunca. E agora respondem-me, Bonamici, o amor de Deus nunca faz greve. O amor de Deus nunca faz greve. Mas o que é incrível é que os dois fomos educados en colexios religiosos, helenos jesuítas, en unha compañía de María. E acabamos na Renascença. Que sempre se dicía que era, aparte, a compañía de María, a parte feminina, é verdade dos jesuítas. Acho que a nosa educación foi bastante parecida. Sim, mas é acabamos na Renascença, os dois. Claro, como deve ser. 50 anos depois, Renascença. Muito bem. Vamos então, na Renascença, a olhar para os assuntos que marcaram a atualidade da semana. Uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Bom, começamos com um tema inevitável, o conflito no Médio Oriente. A resposta ao Hamas por parte de Israel rapidamente se transformou nos últimos tempos num conflito regional, podemos dizer assim, com incursões israelitas no Líbano. Foi mesmo eliminado o líder do Hezbollah e também um ataque iraniano a Tel Aviv com cerca de 200 mísseis, ainda assim, sem grandes registro de vítimas ou danos. A pergunta que eu vos coloco, e começo por ti, Begonha, é que impacto terá este conflito cada vez mais alargado no Médio Oriente, na Europa e sobretudo, consequências terá para o conflito na Ucrânia e a forma como a Europa está a lidar com a guerra no território da Ucrânia? Esta pergunta é difícil. Pois. Isto precisamos unha bola máxica, non? Fora brincadeiras, realmente o impacto pode ser moito, non é? Estamos nun momento que preciso mesmo frenar este conflito, é mesmo preciso frenar, porque xa non é un conflito entre Israel e Hamas. É un conflito xa regional no Medio Oriente e un conflito con visos de se convertir en máis algunha outra coisa a nivel global. Pois. Entón, aquí isto é moito perigoso, por iso todas as autoridades ou as autoridades máis importantes do mundo están agora moito pendentes disto, non é? Porque, vamos ver, os Estados Unidos, todos sabemos, e os nosos ouvintes saben, que apoia e vai apoiar a Israel. Con a boca pequena ou a boca grande. Mas Israel é o grande aliado. Por moito crítico que posa ou quera ser co Israel, teñen unha alianza que é incontornável. E temos, por outro lado, a Rusia a apoiar e moito perto do Irán, non é? E, por tanto, a Rusia lle interesa que este conflito tamén se converta en global. Depois preguntabas si nos unimos e enlazamos con o conflito da Ucrania. Aquí podemos ver unha coisa que aconteceu en outubro, há un ano exactamente, ou vai facer segunda-feira, un ano? Exactamente, do começo de toda esta escalada en Israel, con o ataque de Hamas, aquele ataque terrorista. Desde entón,
nós esquecemos bastante ao longo dos meses do conflito da Ucrania. Então, a Rusia lle interesa que nós deixemos un bocado de lado o conflito da Ucrania, porque así ela pode ter esta vantaxe, non é? Por tanto, o problema de todo isto é que esquezamos o conflito da Ucrania, o que dixemos de lado. É verdade que os políticos europeos esta semana fixeran esforzo para ter sobre a mesa, e até o novo líder tamén da NATO, para precisamente pôr sobre a mesa a importancia da Ucrania, non é? E o apoio da NATO à Ucrania. Portanto, a pergunta que se impõe, Olivier, é como é que a Europa vai fazer este equilíbrio, tendo um novo conflito no Médio Oriente e tendo um conflito às suas portas, na Ucrânia. Que tipo de equilíbrio pode ser garantido para não se perder de vista o que está a acontecer na Ucrânia? Mas se a Europa tem uma palavra a dizer, não é? O problema é que, neste momento, a voz da Europa não se faz ouvir. A Europa falta-lhe um piloto, eu diria que a Casa Branca também. Não se sabe quem é o piloto neste momento. Joe Biden está a viver os seus últimos dias na Casa Branca e, portanto, falta piloto na Casa Branca e falta piloto na Europa. Portanto, é muito complicado. Agora, Begonha disse que a Rússia tem interesse em que o conflito seja global. Eu sou mais moderado neste aspecto. Sim. Eu acho que nem tanto. A grande questão, mesmo assim, dizer que a Rússia deseja um conflito que seja global, discordo um pouco. Agora, a questão, no entanto, que eu concordo com a Begonha, é que tudo isto, para a Rússia, é benéfico, no sentido em que, eu acho que ela disse uma coisa importante a Begonha, que é a questão de desviar a atenção. Exato. O desvio da atenção de um conflito para o outro, ele é super importante. E também na propaganda russa, é também importante haver sempre esta ideia de dois pesos, de duas medidas, não é? Sim. E, sobretudo, nunca esquecer que, dentro do sul global, como chamamos agora, existe uma grande condenação a Israel. Hoje em dia. Podemos lamentar esta situação, mas é, de facto, uma opinião que ganha cada vez mais terreno no sul global. E Vladimir Putin, uma das razões pelas quais ele é amado, não só na Rússia, onde ele é uma referência em outros países, também tem a ver com isto. Com este posicionamento, com esta atitude que ele tem em relação ao conflito do Médio Oriente. Mas por isso que está tudo relacionado, porque é verdade que a Rusia, lógicamente, ninguén quer unha terceira guerra mundial estendida a todos lados, mas esta terceira guerra mundial é por partes, digamos, e a Rusia sí que lle interesa, alén de desviar esta atención, que este conflito crece un bocado, o máis un bocado, porque así, alén de se desviar a atención, ten moito máis peso, porque cando falaba Olivier agora de todo ese apoio que o propio Putin está a receber, são muitos países que estão contra Israel. Tem falado da África, sobretudo, em que há um grande apoio à Rússia. Esses países foram os que, precisamente, quando falou Benjamin Netanyahu nas Nações Unidas há uma semana, precisamente saíram da sala e são os que apoiaram precisamente ao contrário, não é? A Rússia. Portanto, aqui um equilíbrio, um jogo de poderes importante. Mas por isso aqui, falávamos semana passada e continuamos a falar, neste caso, deste conflito, como debe ser, não é? Até houve mais outro bombardeamento ontem, não é? No Líbano. Por isso é importante aqui ter claro o papel das Nações Unidas, mas para mim está a ser muito corajoso o António Guterres. Vamos então falar de António Guterres, que foi classificado, considerado persona non grata em Israel. Olivier, como é que avalias esta decisão do Estado judaico? Guterres, persona non grata, faz algum tipo de sentido? Como é que Israel está a posicionar no mundo ao classificar o secretário-geral das Nações Unidas como persona non grata? Bom, para já referir que eu, cada vez que falo de António Guterres, gosto de referir que, por isso que eu também não gosto do Festival da Eurovisão, é que eu não suporto o chauvinismo político. O chauvinismo geral odeio. Então, o chauvinismo político eu nunca o entendi. Nunca entendi um orgulho de alguém porque António Guterres é português, ou sei lá, ou porque o francês, ou ele é presidente de não sei o quê, do FMI. Nunca entendi. Não, mas é que eu nunca entendi. Eu tenho orgulho das pessoas que eu gosto. Não é por partilhar o mesmo BI, nunca entendi esta história. Bom, passando isto, António Guterres condenou o ataque ao Irão. Condenou. Numa primeira fase não condenou diretamente, mas depois chegou a condenar o ataque do Irão. Portanto, dizer que não condenou é fake news.
Além disso, a questão aqui que é, eu diria que a voz de António Guterres, hoje em dia, infelizmente, que não se faz ouvir. Os Nações Unidas estão a chegar, eu acho que a ONU mostra... António Guterres, ou no caso do cargo do secretário-geral. Não, mas ele fala quase no vazio hoje em dia. Hoje em dia, as Nações Unidas têm perdido o seu peso, e falámos disto na última semana, e António Guterres, seja ele ou qualquer outro, ou, eu repito, ou qualquer outro, seria exatamente a mesma coisa. Eles não se fazem ouvir. Mas há uma coisa aqui importante. É verdade que as Nações Unidas, e falábamos disto semana passada, e continuamos a falar, porque estamos con este conflito, perderan peso precisamente pelo poder de veto de determinados países, e estamos a ver que non consiguen solucionar ou facer ese papel de intermediarios para tentar solucionar ou apaciguar os conflitos. Mas é moito importante unha voz crítica. É dizer, imaginen, se o secretario xeral, en vez de ter esta voz crítica, aínda fose máis diplómata e non fose tan coraxoso, porque o António Guterres falou do que tiña a falar, independentemente de estar a favor duns ou de outros. Então deixa-me colocar esta questão, porque António Guterres está a ser acusado de imparcialidade na questão israelo-palestiniana. Qual é a vossa opinião? O papel dele, quando... Vamos ver uma coisa. É como às vezes... Então deixa-me refazer. Tem sido acusado de parcialidade. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Vamos ver uma coisa. É um pouco, cada um no seu papel. Quando António Guterres fala da violação por parte de Israel do direito internacional em Gaza, ele está ou não no seu papel? Eu acho que ele está. Claro. Quando ele coloca em causa isto, ele está no seu papel. Agora, o que eu acho, António Guterres, que às vezes, a nível de comunicação, podia ter sido mais forte, na minha opinião, vamos ver, ele sempre condenou os ataques do Hamas. Portanto, temos que ver... Mas tem aquela frase, isto não aconteceu no vácuo. Este é o primeiro momento. Exatamente. Mas a forma, às vezes, como ele o faz, em termos de comunicação, eu acho que podia haver, podia estar melhor. Mas neste momento, com o que está a acontecer, eu acho que a comunicação deve ser assim. É dizer, as Nações Unidas nasceram para isto. Tem de haver alguém que poña esta voz crítica e que esteja do lado dos perjudicados, porque si a Israel acho que temos todos bastante claro na comunidade internacional que está a actuar moito mal e está todo ao nivel dun señor que se chama Benjamin Netanyahu e ele querse manter no poder. Sí. E temos de lembrar, e lembramos unha semana e outra aquí, que Netanyahu estaba nos piores momentos de popularidade, estaba quasi a sair do goberno, con varios casos de corrupción a súa volta, os casos judiciais agora con todo isto ficaron un bocado de lado, mas continúa lá a investigación, e coincidentemente, cando surxiu todo isto, este atentado do Hamas ao humano, e comenzou todo este conflito, e toda a matanza de Israel en Gaza, ele voltou a ter popularidade entre os seus. Por iso é normal que a nivel das Nações Unidas as voces sexan críticas, porque senón non facemos nada, mas con todo as Nações Unidas non consiguen facer máis nada do que pôr a voz en alerta. Iso é o preocupante. Sim, mas deixa-me então perguntar ao Olivier, voltando a um ano atrás, na altura, António Guterres foi muito criticado por ter dito que o ataque do Hamas em Israel não surgiu do vácuo, ou seja, não surgiu do nada, ou seja, do teu ponto de vista, esta frase não fere aquilo que deve ser a imparcialidade do secretário-geral das Nações Unidas. Não é imparcialidade, mas a grande questão é ver o timing também disto, não é? Para mim, está, a questão da comunicação. É uma questão, exatamente. Para mim, tudo é uma questão do timing, não é? Eu acho que o atentado, o massacre do Hamas, movimento terrorista, quando foi cometido, dizer que não vem do nada, de repente, pode deixar entender que é um movimento de resistência, como pensam algumas pessoas, não é? Isto pode ser interpretado de forma grave. Mas depois, após uma semana e tudo isso, é como, afinal, é um pouco uma questão da Rússia com a Ucrânia. Há pessoas que dizem, mas sim, também há a agressão da Rússia, mas isto não vem do nada. Mas qual é o contexto que tu vais dizer isto? E temos de saber sempre o contexto. E há outra coisa máis, porque está todo relacionado neste momento, neste conflito, porque está tudo fragmentado, mas todo interrelacionado.
temos de continuar a ollar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos teñen a chave de todo isto. Alén da Rusia, os Estados Unidos. Temos que esperar pela primeira terça-feira Mas de falta novembro. nada, falta un mes para as eleições nos Estados Unidos. E están moito igualados a Kamala Harris e o seu contrincante, están moito igualados. E entón, ese é un problema porque consoante os resultados, estamos a ver que a política do Biden realmente é unha política que está a ser, entre aspas, permisiva tamén co Israel, mas non se sabe o que a Kamala, que está un bocado máis á esquerda, pode chegar a facer, con certeza que vai apoiar. Mas temos ao Trump, que pode ser moito perigoso a nivel internacional, por moito que le diga que ten un plano de paz, pode ser moito perigoso, porque o seu grande aliado é Netanyahu. Ele apoiou sempre o Netanyahu. E o seu xerno é precisamente un dos máximos responsáveis do lobby xudeu nos Estados Unidos. Portanto, demos de acompañar con moita atenção as eleições en Estados Unidos. Temos que avançar. Vamos avançar agora para os temas nacionais. E eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Últimos dias por cá marcados por uma manifestação anti-imigração. No passado fim de semana, uma manifestação anti-imigração em Portugal. Visto de fora, como é que acompanharam esta manifestação? O que é que se tem dito nos vossos países, Olivier? Como é que olhaste para uma manifestação contra a imigração, no caso ilegal, em Portugal e todos os contornos em que essa manifestação foi realizada? Eu diria que, para já, é um pouco surpreendente, visto de fora, ver uma manifestação contra a imigração em Portugal. Era uma coisa que era raro nos últimos anos. Preciso nunca esquecer isto. É interessante ver a questão visto de fora. Bom, depois o que tu disseste é que é interessante que a manifestação contra a imigração ilegal, e muitas vezes dá a sensação que a palavra ilegal aqui não conta muito. Dava mais a sensação que é uma manifestação contra a imigração. Depois é o sítio. A mim faz uma confusão enorme manifestar, mesmo que seja de forma legítima. E vamos imaginar que é uma manifestação legítima, mas frente a imigrantes, a mim faz uma confusão terrível. Não sei, humanamente, faz uma confusão terrível, não é? Porque não estamos a falar perante imigrantes que roubam. Estamos a falar de pessoas que vivem nos bairros, não sei exatamente, não me recordo exatamente ao certo onde é que teve lugar a manifestação em Lisboa. No centro. Exatamente, mas havia, lembro-me, imigrantes ao lado, tipo... Salvo erro, na zona do Intendente, salvo erro, posso estar enganado. Mas, exatamente. Sim, a minha memória não me falha. Sim, mas é isto, e no meio disto, Jesus Cristo. E como é que em França foi acompanhada esta manifestação anti-imigração? Não, mas é isso. Num país que recebeu imigrantes portugueses. Mas isto é comum. Portanto, este tipo de manifestação organizada pela extrema-direita em França é comum. Eu diria que o que é interessante nisto, é um grande desafio para a social-democracia, é que eu acho que hoje em dia, tanto a esquerda e a direita moderadas, não é, consideram que hoje em dia restabelecer o controle e que seja uma imigração controlada já é uma ideia consensual. Até nas pessoas da esquerda, é preciso não esquecer a Dinamarca, por exemplo, que considera que de facto temos que acabar com a imigração descontrolada. E peço desculpa, considerar que a imigração tem que ser controlada não é um argumento da extrema-direita. Não é. A extrema-direita pode ter depois aproveitado isto com outras ideias, não é? Mas não é um argumento da extrema-direita. Agora a questão é ver tudo isto uma questão de equilíbrio. E a extrema-direita não tem este equilíbrio, não é? Muitas vezes, a sensação que eu tive, visto de fora, olhando para esta manifestação, é que não era uma manifestação só para controlar, entre aspas, a imigração, mas lá está, era uma manifestação contra a imigração, e esta nuance que para mim faz toda a diferença. Begonha, visto de fora? Visto de fora, en España, sinceramente, tamén non se destacou moito esta manifestación. Pensei unha coisa, en España nós estamos moito focados e moito preocupados pelo que está a acontecer nas Canarias. Nós somos o país, agora, xunto coa Italia, o país da Europa, e acho que España se está a ultrapasar nos últimos tempos, que máis migrantes
que máis migrantes ilegais en patera, en barcos, en condições infrahumanas están a chegar ás nosas costas, porque as costas das Canarias, aínda que estesen en África, xeográficamente pertencen a España e están a chegar a illa del Hierro. Sí. Millares e millares de persoas, xa se ultrapasou nos últimos tempos todo que chegou, todas as persoas que chegaran no ano pasado. É unha illa pequenísima, eu lembro, é unha illa moito pequena para a cuantidade de migrantes que están a chegar. Então, o principal problema que nós temos neste momento na Europa é a chegada descontrolada de todos estes migrantes aos que temos de axudar, porque nós somos persoas, primeiro, antes do que máis, somos persoas e temos de tentar primeiro salvar a vida destas persoas e tentar axudar, mas o problema é que cando chegan ás nosas costas e as nosas costas non teñen os medios suficientes para receber a estas persoas é un problema. Por iso que esta manifestación de Lisboa sí que destacouse algo na imprensa española, mas non se destacou tanto. Por exemplo, destacouse máis a manifestación dos bombeiros, Sí. dos sapadores. Por qué? Porque unha coisa que non se percebe en España, por exemplo, é porque non se profesionalizan Mas os também bombeiros. consideras que também houve aí nessa manifestação alguma instrumentalização Sí, con política? certeza, porque diso dos bombeiros. Sí. Sí, con certeza, porque son os bombeiros sapadores, que son profesionais, mas lembremos que en Portugal a grande parte dos bombeiros non son profesionais. Sim, são voluntários. E son voluntarios, por iso aqui aquí é unha grande diferenza e iso así eu acho que non está ben, porque exactamente isto foi fruto dunha instrumentalización, mas e que acontece con os outros bombeiros? Por que non se profesionaliza? Por que non teñen unhas É uma questão que condições? daria muito tempo para E non mas- e- temos que lançar um grande debate claro. sobre a proteção civil em Eu acho que Portugal. sim, eu acho que sim. Mas temos que avançar e temos que falar, claro, de orçamento, porque é uma novela que se arrasta há muito tempo, negociações entre o governo da AD e o Partido Socialista. Tivemos uma contraproposta de Luís Montenegro, apresentada a Pedro Nuno Santos. Agora Pedro Nuno Santos promete, Olivier, uma nova contraproposta do Partido Socialista. Será a melhor forma de lidar com esta situação, da melhor forma de negociar? Há aqui ou não um esforço de aproximação de alguém? Como é que tu vês, sobretudo, a forma como o Partido Socialista está a reagir a esta alegada aproximação do governo? Cada um está bem no seu papel. Eu acho que cada um está bem no seu papel. É normal que a AD faça propostas, que haja contrapropostas. É normal, é democracia. O que não é normal é ver o que é que eu li esta manhã no público por duas pessoas, acho eu, dois colegas nossos, que dizer que vai custar caro ao PS. Ora, isto não entendo muito bem, que é... As pessoas estão fartas, não é? De forma global, das politiquices. Então, mas quando há um acordo, e pode haver acordo, partido tem que ser criticado. Também estou a dizer, eles escreveram que podia custar caro ao Partido Socialista. Eu não entendo. É que eu não entendo. Talvez neste então, sentido, no sentido em que o Chega pode assumir aqui um papel fundamental. Mas o Chega pode assumir um papel que eu quiser, não é essa a questão. É que Luís Montenegro, eu tenho a certeza que eu teria feito, aliás, e fazia o mesmo. E então, quando tens minimamente o sentido de responsabilidade do Estado, quando há pequenas divergências, neste caso estamos a falar de pequenas divergências, por isso eu acho que seria uma vergonha não chegar a acordo sobre o IRC e o IRS jovem. E depois um partido ia ser criticado. Mas o que é isto? Ou seja, se as pessoas estão fartas de políticas, é exatamente é por causa deste tipo de raciocínio. Porque temos o direito de estar da esquerda ou da direita e depois considerar que sim, podemos negociar com o nosso adversário para chegar a um acordo. É a política, na minha opinião, é a política como exatamente deve ser feita. Concordas, Begonha? Eu acho que está a haver aqui um esticar de corda demasiado forte, demasiado longo. Estamos neste visto de fora, entón nós temos de acrescentar máis algunha coisa ao que están a dizer os analistas, os nosos colegas portugueses, non é? Entón, como eu digo tantas veces, estamos en Portugal. E entón, en Portugal há moito de escenificación, non é? De encenação. Por tanto, então, as negociações só comenzaran, é dizer, leva moito tempo, mas a serio comenzarán agora. Porque en Portugal, cando se aproxima o prazo de validade, o prazo final, é cando
as máquinas comezan a se mexer. E entón falta unha semana realmente para presentar o proxecto no Parlamento, aínda que a votación na generalidade non teña lugar até o fin de mes. Que acontece? Que agora realmente comezaran a serio a falar. Mas já há mesmo uma proposta do tapete, governo. Claro, a proposta Achas que do o PS governo... pode recusar isto? O que diz a súa portavoz parlamentaria ontem, numa entrevista nun canal de E televisão, hoje a Renascença também. e a Renascença, é que non é irrecusável, non é? Mas vamos ver. Há espaço para negociação ainda. Eu acho que sí, mas que acontece? Que o goberno lanzou isto tamén, acho que o PS non esperaba tanta sedencia así. Foi surpreendido? Tanta claridade, tanta frontalidade. E entón agora teñen de procurar, eu estive con atención a acompañar esa entrevista televisiva, e li entre as entreliñas, claro, precisamos de tempo, temos de ver, porque algunha coisa... Entón, lóxicamente, nunha negociación, eles agora teñen de presentar o que, depois de todo isto, non concordan. E aínda haberá máis outra negociación. Por tanto, falta unha semana. De aquí a 5 días e tal, eu penso e quero pensar que vamos ter un acordo, porque aquí non se trata, os tempos son moito difíceis. Deixa-me perguntar ao Olivia se também acredita nesse E acordo. niñún dos dois acho que quer eleições neste momento. Niñún dos dois. Qual é a tua sensibilidade, Acredito. Olivia? Acreditas no acordo e que Sim. não haverá eleições? Exatamente. Muito bem. Fica encerrado este assunto. Concordamos, Olivier? Concordaram, os dois Sim, concordam concordamos. neste ponto. Vamos falar de um tema um pouco mais ligeiro. Lisboa, eleita pela primeira vez melhor cidade culinária da Europa. Estão à vontade para falar da gastronomia. Olivier, começa. Bom, eu vou fazer como António Guterres, uma pequena parte. Eu nunca acreditei nos prémios ligados ao turismo, mas nunca acreditei, como dizia um professor de jornalismo extraordinário, e que um dia ele chegou lá, tipo, eu não suporto os prémios, eu não acredito para já, porque para já eu previ, eu tenho que ver quem é que os comprou. Eu não acredito nos prémios. A minha opinião, desde muito. E ele é muito bom professor de jornalismo que dizia, um colega meu dizia: Ei, vinho do Bordeaux foi eleito o melhor vinho do mundo. O professor de jornalismo disse: Sim, mas tu não sabes. O prémio foi dado pelo Instituto de Turismo de Bordeaux. mas era verdade. Ele não viu isto. Portanto, eu não acredito nos prémios. Dito isto, concordas? Concordo, claro. Dito isto, concordo por uma razão. O que eu tenho de Lisboa em relação a outras cidades neste momento tem a ver com a crise económica. Por acaso eu fiz um trabalho há alguns anos sobre isto. Que muitas pessoas saíram do país por causa da crise económica. Bom, e entretanto alguns deles voltaram. Ora, Lisboa é um misto de... Mas Porto é igual, mas Lisboa é um misto de comida tradicional, tascas e companhia, ok? Mas em paralelo, chefes que foram-se embora para a Suíça, para os Estados Unidos, para a Austrália, viajaram para ganhar mais a vida dele. E depois voltaram. Ora, a matéria-prima aqui sendo extraordinária, em Portugal, portanto, o que é que acontece? Temos tascas por um lado e do outro lado temos restaurantes que não havia há 20 ou 30 anos, não havia, que é da riqueza, de tudo o que é a nível internacional, em qualquer continente. E esta mistura, que para mim faz que Lisboa, sim, é de facto uma enorme cidade culinária. Begonha, não sabemos como é que foi atribuído o prémio, mas... Eu vou ser máis crítica. Saben que adoro Lisboa, adoro a gastronomía portuguesa, além disso teño a medalla ao mérito turístico de Portugal, entregue pelo anterior goberno e pela Secretaría de Estado de Turismo na altura, Ana Méndez Godiño, portanto eu acredito nos premios, non é? Mas na miña altura como xornalista, pelos traballos feitos, portanto, neste caso, isto é unha arma perigosa. Por qué? Porque tamén a España a altura, e cidades como Barcelona, por exemplo, ou como San Sebastián, há 20 anos, na altura do Bulli, en Girona, por exemplo, o mellor cociñeiro do mundo, o mellor chef do mundo, a cociña vasca tamén, a cuantidade de estrelas Michelin. Estou a falar duns anos, de há 20 anos, 20 e tal anos. Que aconteceu? Que depois, estas cidades... Nalgumas, sobre todo Barcelona, perderan a súa autenticidade. Eu cada vez comparo máis Lisboa con Barcelona, porque temos de comparar Lisboa con Barcelona por moita coisa. Primeiro, pela grande cuantidade de fluxo turístico. Nós esta por semana, como se está a descaracterizar. Tivemos a Pérez Reverte em entrevista à Renascença a nosa colega e amiga Maria João Costa entrevistou a dizer que a grande ameaça às cidades europeias é o turismo de massa. E concordo com ele. Ele é às vezes excessivamente frontal
tal, non é? Mas concordo con ele en parte. Mas ao que vamos, Lisboa ten todo iso, sí, como dixía Olivier, há 20 anos eu acompañei moito como xornalista todo o que foi o crecimento da gastronomía e dos grandes restaurantes portugueses. E é verdade que agora está nun patamar moito interesante a nivel dos grandes chefs, dos restaurantes diferentes, de cualidade, cando digo cualidade, mas que están ao nível. Mas isto que fala, exactamente, o risco que eu estou a avisar disto há moitos anos. Mas claro que é o risco, mas cada vez há menos tascas. É dizer, numa cidade, porque estes premios están a premiar esta diversidade, que é verdade, que a gastronomía portuguesa é fantástica e que creceu moito, sim, e que ten grandes chefs, sim. Mas que acontece con os outros restaurantes? Temos de proteger os restaurantes tradicionais e os restaurantes tradicionais téñense de adaptar aos tempos modernos e mellorar tamén o servizo, que non é fácil. Para iso tamén é preciso un traballo en conxunto de todo un país. Porque se non avanzamos ao ritmo dos outros, vamos ter restaurantes moito caros, moito bons para un perfil determinado, este perfil dos premios, e depois que acontece con o resto dos restaurantes e coas tascas. Fica bem sublinhada essa ideia. Por falar, não sei se vai ser gastronomia, mas era vamos isso que testar. eu estava a pensar, Sérgio. Por acaso não vai ser, infelizmente. Não, pronto, ok. Mas vamos lá testar os conhecimentos dos nossos convidados. Índice de Tugalidade. No índice de Tugalidade temos uma pergunta sobre o nosso país que Olivier Bonamici e Begonha Inigues podem ou não saber a resposta. Visto que dia 1 de outubro foi Dia Mundial da Música, a minha pergunta de hoje é: qual foi o primeiro edifício construído em Portugal exclusivamente dedicado à música? O primeiro edifício construído em Portugal exclusivamente dedicado à música. Entrou no estúdio da Renascença dos técnicos da Eurosport, Rui Glória. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro monumento dedicado à música em Portugal? Exclusivamente. A ver, o que é que tu achas, Rui? O edifício. O edifício. Bom, ele está a dormir. Mas só a música. Só a música. Já tivemos aqui exclusivamente dedicado à música. O Sérgio, eu já conheço o Sérgio e pelo tom dele, ele nos primeiros 5 segundos sabia a resposta. Sim. Mas eu não vou revelar. O Coliseu? Não é o Coliseu. Coliseu do Recreio. Só dedicada à música. Só dedicada à música. Temos uma sala de espetáculos em Portugal. Sim. Que é qual? O de jazz, o maior, Parque Maior. Não, o de jazz, o de Lisboa, Ai, como se chama? O Vilaré? Não. Eu posso já dizer que não é a Begonha porque não é em Lisboa. Pois. Não é na cidade do Porto. Exatamente. Portanto, eu estou a falar de quê? Então, querem que eu dê a resposta certa? Casa da Música, não? É a Casa da Música! Acertei! Mas tardou tanto em se construir. É que eu pensei desde o primeiro momento na Casa da Música. Eu quero ouvir a gravação porque eu acho que ela disse Lisboa. Tu não disseste a pergunta em Lisboa? Não. Vou reouvir a gravação. Eu vou reouvir a gravação. Ok. Mas nós estamos em direto, Olivier. Estamos em direto e são 10h50. Então, para que saibam os nossos ouvintes. Segundo o New York Times, Portugal tem uma das mais importantes salas de espetáculos construídas nos últimos 100 anos. Foi imaginada para assinalar o ano festivo de 2001, em que a cidade do Porto foi capital europeia da cultura. A Casa da Música é o primeiro edifício construído em Portugal exclusivamente dedicado à música. Muito giro. Foi o índice de acertei! Índice de Tugalidade. E o Sérgio Costa estava aqui bem calado a saber a resposta. A música é parte da tua vida. Na inauguração com o concerto com o Lou Reed. Uau! E eu estive também, que nos convidaram os correspondentes. Foi bom. Vamos saber como correu a vossa semana. Saudoso Vamos começar com o negativo da semana e contigo, Begonha. Pois o negativo, xa que estamos a falar de gastronomía e neste programa gostamos tanto de gastronomía, teño de dizer que nin sempre o servizo nos restaurantes é bon. É dizer, mas iso acontece en todos lados, non é? Mas estou a ver como en Lisboa
Este era un restaurante que eu non coñecía, non é? O restaurante eu combinei con unha amiga e esta amiga recomendou, este restaurante fica perto do Gato, en Lisboa, moito simpático, unha vista de Lisboa espectacular, un menú interesante, mas que acontece? Que Que cando eu pedín o empregado tiña, eu estou agora no xinasio, non é? E entón estou-me a cuidar un bocadiño e pedí para que trocase en vez de un ovo estrelado así con un bocado máis de gordura, non, por un bocado de salada no prato. E o que aconteceu? E disme, sí, non há problema, está ben? Almoçamos, estamos a conversa, a falar as dúas, e no momento de pagar eu vexo que acrescentan 5 euros pela salada. E entón chamo o empregado e digo, mas, meu Deus, non percebeu o meu portugués, non me expresei ben, eu a tentar ser moito educada, mas eu pedín para trocar, por favor, se era posible. Sí, trocar pode ser, mas depois non se acredita. Eu digo, isto non pode ser, porque isto teñen de dizer, si pode ser, si pode ser, si non pode ser, o cliente xa sabe que ten de pagar. Entón, este tipo de coisas non se poden permitir. Nunha cidade que acaba de gañar este premio, o servizo e o atendimento é tan importante, vai tudo da mão, como a própria comida. É verdade, okay? Begonha. Vamos ao teu negativo, Olivier. Negativo da semana, para mim, são as informações parcas que há muitas vezes em Portugal, na internet, sobre o país. Não acho normal. Não acho normal que um país que tem esta cultura tão rica, esta gastronomia tão rica e não só, não sabemos nada sobre nada. Tem 2 exemplos a dar, concretamente. Um privado e outro pessoal. Profissional. Profissionalmente, fiz um trabalho esta semana para a Renascença sobre a Maratona de Lisboa. Ora, a Maratona de Lisboa que decorre este domingo. Não encontrei quase nenhuma informação. Repito, uma corrida que eu tenho nasceu em 1986. Hein? Quase nenhuma informação sobre a história desta corrida. Isto é inacreditável. Outro, agora, exemplo pessoal, logo a seguir a emissão, vou para Alcácer do Sal. Passear, vai. Procurei informações sobre Alcácer do Sal. Quase nada. Isto é inacreditável. Até nos sites oficiais. 10 linhas, 20 linhas. Não é normal. E cada vez que eu faço um trabalho, ou cada vez que eu vou viajar, é muito pouca informação, muito poucos estudos. Não é normal um país tão rico. Valorizar, faz favor, o património. Mas tu achas para mim, que é mais digital ou se for de forma global é assim, é pouca valorização. Mesmo 10 linhas sobre uma cidade, sim. 10 linhas sobre um prato, 10 linhas sobre isto. Não, quero 50 linhas, 50 páginas. A investigação. O Estado tem que investir nisso. Também é um trabalho de memória. Memória dos povos também passa através da investigação. É verdade. E o teu positivo, Begonha? Pois continuamos con gastronomía e con viños. Os estou nisto. Adoramos. Cheia de curaçao. Portanto, ontem asistí no El Corte Inglés de Lisboa a presentación do libro ibérico. Falábamos no outro día de Olivenza e eu dixía Olivenza ibérico, non? Temos de pensar en que somos ibéricos. É un libro interesantísimo que agora pódese comprar na net e vaise poder comprar en papel, que se chama Sabores e Paladares Ibéricos. Mas que é un guía completo de España e Portugal de viños. E entón é interesantísimo porque está a comparar e por ao mesmo nivel e vai por comunidades autónomas no caso de España e por rexións demarcadas, os viños, e por outro lado, no caso de Portugal. As dúas persoas que fixeran este libro son persoas que han máis de 20-25 anos que traballan nisto, son persoas que saben moito disto e poden recomendar e até comparar a falar deste iberismo, por exemplo, a comparación dun viño do Douro con un viño, por exemplo, da Ribera del Douro en España. Maravilloso, Begoña. Viños diferentes. E así vemos a cultura de viños tan importantes que temos na Península Ibérica. Muito bem, temos de avançar. O teu positivo, O positivo tem 2 super rápidos, portanto tem que ser rápido, porque você tem 2. O primeiro, adoro em Portugal, mas topei nisto recentemente, que é, após 25 anos de vida aqui, topei que raramente, afinal, as pessoas falam com os outros pelo nome. Portanto, eu chamo-me Olivier, Teresa, Begonha. E raramente, porquê? Porque em Portugal existe um hábito linguístico muito giro, que é, além de dizer sempre, portanto, tu vais dizer ao pai, ao mãe, ao filho, mas não é só isto.
gostam. Aos teus amigos, tu não vais dizer olá, Miguel, como é que tu estás? Não, olá, Mano. Mano, estás bem? Oh, irmão, estás bem? Depois, com o empregado do café, não sei o que, ó chefe, ó patrão, ó Sérgio, ó amigo, ó colega do trabalho. Não é olá, Sérgio, olá, camarada. Ou seja, não stop, camarada, amigo, mano, filho, pai. Adoro esta felicidade. E depois, finalmente, uma proposta, uma sugestão. Dia 11... Olha que temos que ir embora. Dia 11, 12 e 13 de outubro. Dia 11, 12 e 13 de outubro existe o Festival Gastronómico do Ovo. E você sabe porquê que eu escolhi isto? Porquê? Onde é que fica? Em Ferreira do Zizene. Sim, Ferreira do Zizene. Vamos lá. Para quem ficou agora a pensar porquê. Porque também conhece este município, esta cidade, Ferreira do Zizene. Foi aqui assunto no último episódio, a palavra Zézer. Mas ele melhorou. Melhorou e bem, estamos cá para a semana. Obrigada a todos. Bom fim de semana, manos. Bom fim de semana, manos.